Fala turma, beleza? Espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar essa aula aqui só para explicar para vocês o conteúdo, né, desse módulo de primeira semana. Bom, o conteúdo ele sofreu uma alteração, né? A gente vinha estudando o conteúdo mais prático no laboratório, né, com LibreOffice, e aí a gente precisou alterar porque as aulas não estão acontecendo no laboratório, né? Então a gente vai estudar um conteúdo mais teórico agora. A gente vai iniciar pela evolução e organização dos computadores, né? E aí, para esse primeiro momento, eu trago aqui alguns temas só para a gente dar uma leve explanada em cada um deles, só para a gente ter uma ideia da dimensão da informática, da computação, como vocês preferirem chamar. Basicamente, vários serviços essenciais que a gente utiliza no nosso dia a dia dependem de uma infraestrutura de TI, de uma infraestrutura de tecnologia da informação, para que aqueles processos, né, e aqueles procedimentos que a gente executa, eles sejam concluídos com eficiência, né? Então eu tenho aqui, ó, dado versus informação. O que é um dado, né? O que é uma informação? A gente ouve muito falar em processamento de dados. A gente ouve falar também em consumo de informações, né? Então, por exemplo, um profissional que trabalha com ciência de dados, ele vai pegar dados brutos, trabalhar, né, estatisticamente nesses dados e extrair informações que são extremamente preciosas, né, para quem quer que seja, né, para o responsável ali pela organização ou uma gestão, enfim, para quem tiver interesse real naqueles dados, né? Naquelas informações, perdão. E aí a gente fala também bastante sobre capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, porque a gente vai falar aqui rapidinho sobre a evolução dos computadores, né? A gente vai citar alguns exemplos, né, durante essa evolução, e a gente percebe que o foco, né, da evolução ela se dá na capacidade de processamento e na capacidade de armazenamento. Porque quanto maior o poder de processamento, mais softwares pesados eu consigo rodar, né, no meu computador. Eu consigo utilizar aplicações que exigem um pouco mais de processamento para que eu tenha um resultado esperado. E a capacidade de armazenamento ela cresce paralelamente a esse processamento, porque quando eu tenho programas mais pesados, eles automaticamente, né, eles vão gerar arquivos mais pesados, né? Então eu preciso de mais espaço no meu disco, de mais espaço no meu computador para armazenar essas informações. E a internet, quando ela surgiu, né, ela surgiu com o intuito de conectar algumas instituições nos Estados Unidos, né, para a realização de pesquisas, conectar pesquisadores, né, e não se sabia até então o quanto ela iria crescer. Quando ela se tornou disponível para todo mundo, a gente passou a consumir muito mais informações e também com o aumento desse consumo, os computadores pessoais e os dispositivos, né, no cenário atual, eles necessitam de uma quantidade maior de espaço disponível para esse armazenamento, porque a gente acaba consumindo muito mais informações através da internet, né? A gente tem os vídeos do YouTube que a gente pode baixar, a gente tem o Netflix lá que a gente consegue baixar esses vídeos e mantê-los localmente, né, para a gente depois assistir isso sem a conexão com a internet. Então, todas essas funcionalidades fazem com que os nossos dispositivos, né, eles necessitem de uma quantidade maior de espaço para armazenamento. E a gente tem um outro tópico aqui extremamente famoso, né, que é a computação em nuvem. A computação em nuvem nada mais é do que vários serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia, como e-mail, documentos que a gente edita de forma online, redes sociais que a gente acessa via aplicativo ou via navegador, né? Quando a gente assiste as séries lá do Netflix ou assiste vídeos no YouTube, para que essas aplicações funcionem, para que esses dados, né, cheguem até os usuários,
é necessário do outro lado dessa aplicação, porque, por exemplo, aqui no desenho eu tenho uma nuvenzinha, né, e eu tenho o dispositivo conectado, né? Então eu tenho uma ponta que é o cliente, que somos nós, e eu tenho uma outra ponta lá que é o servidor, que é um computador de grande porte que tem esse programa rodando, e esse programa ele manda as informações dos vídeos que a gente buscou lá na página, né? Então, essa estrutura que está rodando aqui, que está disponibilizando todo esse conteúdo para todos esses usuários, né? Vamos imaginar que tem um computador aqui de grande porte. Essa aplicação é uma aplicação que se configura uma aplicação em nuvem, né? Graças a esse modelo computacional, essas aplicações conseguem oferecer esses serviços numa altíssima disponibilidade, né? Então, por isso que a gente quase nunca percebe, por exemplo, uma indisponibilidade do Google, né? Porque esse mecanismo faz com que a disponibilidade deles seja altíssima, além deles possuírem vários servidores redundantes, né? Data centers em vários lugares diferentes, para manter essa disponibilidade sempre alta e atender toda essa demanda com eficiência, né? E além disso, a gente tem os algoritmos, que nada mais são do que o DNA desses programas, dessas aplicações, né? Então, esses algoritmos nada mais são do que todas as regras implementadas de como uma aplicação vai funcionar. Por exemplo, como que o Instagram vai funcionar, né? Qual é a regra que ele utiliza para disponibilizar os posts na sua timeline. Então, tudo isso está definido através desses algoritmos que são regras computacionais, que são escritas por programadores e engenheiros da computação. E aí, todas essas regras, essas instruções são executadas tanto do lado servidor, né, que é do lado da nossa aplicação lá na nuvem, que lá também tem os algoritmos que cuidam de uma boa parte das regras, né, e a aplicação que está instalada no nosso celular também vai processar parte dessas regras, executando as regras que estão determinadas nesses algoritmos. Bom, gente, falando um pouco de evolução dos computadores, eu vou inverter a ordem. E aí, nesse link aqui que está disponível no material, tem a apresentação desse computador pessoal, né? Computador do ano passado, 2019, mas eu considero como um dos computadores mais modernos da nossa atualidade, né? Então, convido vocês a baixarem o material que está disponível lá na semana. E nesse slide aqui, você clica nesse link para assistir o vídeo de apresentação, né? Só que é um computador um tanto quanto caro, né? A gente percebe aqui pelo preço que essas configurações tão generosas, né? Tudo tem um preço. E aí a Apple, ela também está nesse mercado de computador pessoal desde os primórdios, né? Como uma das empresas que fabricaram um dos primeiros computadores pessoais, né? E ela tem esse modelo aqui, que é um modelo de alta performance para o usuário final, que trabalha com alguma coisa assim que exige um poder de processamento muito alto, né? Então aqui pelo preço a gente já consegue perceber que é algo extremamente exclusivo, né? E ainda assim existe a possibilidade de configurar esses computadores melhorando a sua configuração, né? Fazendo upgrades que podem custar aí uma nota, né? Por exemplo, eu posso mudar aqui o processador, acrescentando mais esse valor ao meu computador. Ele pode ter até 1,5 TB de memória RAM, vai ficar um pouquinho mais caro só. Ele pode ter placas aceleradoras de vídeo, né? Placa de vídeo, eu posso acrescentar também isso daqui. E o armazenamento de SSD, né, que é uma tecnologia diferente do HD tradicional, que é extremamente mais rápido, eu posso acrescentar ele de até 8 TB, né? E aqui eu tenho uma série de outras opções, né, que eu posso acrescentar. E aqui está o preço final dessa configuração que nós fizemos para esse computador, né? Bom, pessoal, apresentando outro modelo aqui de computador, que esse é bem interessante, é um modelo que é denominado supercomputador. E esses supercomputadores eles são utilizados para auxiliar pesquisas, né? Existem pesquisas que necessitam da realização de cálculos muito complexos e aí só um supercomputador para conseguir fazer esse cálculo em um tempo hábil, tá? E esse Summit
ele foi eleito o supercomputador mais rápido do mundo aí entre 2018 e 2019, né? E aqui eu tenho algumas especificações do lado esquerdo que descreve qual é a configuração, digamos assim, dessa máquina, né? A máquina ela tem 4.608 servidores. Isso significa que o supercomputador ele é formado por 4.608 computadores menores, né? Eles são de alguma forma interligados e esse poder de processamento desses milhares de computadores menores, ele é somado, né, para você ter um resultado que é um poder de processamento muito elevado. Ele tem 9.216 chips de processamento central, que é o processador propriamente dito, né? E aqui ele tem também uma quantidade muito grande de processadores gráficos, né? Mais de 27 mil processadores gráficos, que é destinado só para o processamento de gráficos e renderizações de imagens, né? Aqui também ele descreve que esse supercomputador ele é 1 milhão de vezes mais rápido que o seu notebook. Então, só para a gente fazer uma comparação do seu poder de processamento com um computador convencional. E outra grande novidade do ano de 2019 foi a apresentação desse computador quântico pela IBM. O computador quântico ele tem um poder de processamento muito maior do que o computador tradicional, porque ao invés do bit tradicional, ele vai utilizar o bit quântico. O bit tradicional ele vai assumir o valor ou 0 ou 1. O bit é a menor unidade de medida de uma informação. E tudo que o computador vai processar tem que ser transformado em binário para que o processador consiga tratar essas informações e processá-las, né? E esse bit ele pode assumir ou o valor 0 ou o valor 1. No bit quântico, o bit ele tem uma capacidade de armazenar mais opções, né, de valores, e assim ele consegue armazenar uma quantidade maior de informação do que um bit normal. Então isso faz com que o poder de processamento, como ele carrega mais informações dentro de cada bit, então o poder de processamento ele cresce muito, ele aumenta muito, né? Então nós vimos lá que o Summit, que é esse computador aqui, ele é 1 milhão de vezes mais rápido do que o seu notebook, né? E aí o supercomputador da IBM é esse daqui, e a Google também anunciou um supercomputador ano passado, em 2019, e eles declararam que atingiram aqui a supremacia quântica, né? Isso significa que esse computador quântico do Google conseguiu realizar em 200 segundos, né, o que o computador da IBM, esse aqui, o supercomputador, ele levaria apenas 10 mil anos para resolver esse mesmo cálculo. Então eles declararam que conquistaram essa supremacia quântica porque conseguiram resolver em 200 segundos um cálculo que é totalmente inviável para ser realizado em qualquer outro computador, incluindo o computador mais poderoso do mundo atualmente, que era o Summit, né, que é esse daqui. Bom, gente, nesse primeiro momento eu apresentei para vocês alguns computadores, né, super modernos, né, um computador pessoal notebook super moderno, um computador desktop da Apple também super moderno, um supercomputador que é utilizado para finalidades de pesquisa e realizar cálculos muito complexos. E mostrei também o computador quântico, né? Esses computadores eu mostrei para vocês mais a critério de curiosidade, né? E agora a gente começa a falar um pouco sobre a evolução dos computadores, né? E antes de começar a falar um pouco desse assunto, eu vou mostrar para vocês o fluxo de execução de qualquer processamento em um computador, né? Então, supondo que isso aqui seja um computador, durante sua execução ele vai precisar de uma entrada. Essa entrada é uma entrada de dados, né? Vamos pensar aí em uma calculadora, onde você vai fazer um cálculo, você fornece a entrada, que são os valores, que são os parâmetros da conta que você quer fazer, e os operadores, que são os sinais que você vai utilizar lá na calculadora, né? Para que a calculadora faça o processamento, ela vai precisar guardar os dados que foram informados em algumas memórias, né? Então, assim como na calculadora, os computadores também precisam de memórias para guardar esses dados, porque para realizar o processamento ele vai precisar acessar as informações de entrada em uma posição de memória, né? Para ele fazer lá a soma ou o cálculo que você
solicitou. E aí, depois que ele faz o processamento, ele vai fornecer uma saída, que geralmente é o resultado, né, daquele processamento, o resultado da conta, pegando aqui o exemplo da calculadora, né? Então, ele segue esse fluxo aqui sempre, né? E essa entrada, não necessariamente, ela obrigatoriamente tem que ser uma entrada fornecida via teclado. Pode ser uma entrada fornecida através de um outro sistema, pode ser uma entrada fornecida por outro computador, pode ser uma entrada fornecida por um periférico, né, por uma impressora, que é também a scanner, por exemplo, por uma mesa digitalizadora. Então, existem várias formas diferentes de entrada. Tá? Assim como a saída também pode acontecer de formas diferentes. Né? Pode ser uma saída para o monitor, pode ser uma saída para a sua impressora, pode ser uma saída via caixinha de som, se for um processamento de áudio, né? E aí você tem esse feedback, que na verdade é uma visualização do resultado, né? E se esse resultado não for satisfatório, você pode refazer, com base nesse feedback, refazer essa entrada para que o processamento ocorra novamente e gere uma saída diferente, tá? Então esse é o passo a passo de como o processamento de dados, né, acontece em um computador. A gente entra agora efetivamente na evolução, né, dos computadores, e eu começo mostrando alguns modelos que na verdade eram calculadoras, mas querendo ou não eles influenciaram no desenvolvimento dos computadores. Então eles entram no histórico, né, de computadores. Então eu tenho aqui 1642, a gente pode observar que ela é totalmente mecânica, né, Pascaline, não utilizava nada de eletrônico, era todo mecânico mesmo e realizava cálculos mais simples, né? Essa segunda aqui também é uma calculadora mecânica, ela já era mais precisa do que a Pascaline, do que a anterior, então por isso que ela foi utilizada em grande escala, foi vendida bastante em todo o mundo e era utilizada em escritórios como se fosse uma calculadora normal nos dias atuais, né? Só que ela também não conseguia realizar cálculos muito complexos, né? Com números muito grandes, né? Cálculos de dezenas ela até fazia, mas com uma quantidade de casas decimais muito grandes, ela não tinha capacidade de processar, né? Continuando com a nossa evolução, eu tenho mais 3 computadores a apresentar para vocês, né? Esses dois aqui das fotos são o primeiro e o segundo. Esse primeiro, o ABC Computer do Atanasoft, ele foi criado para resolução de equações lineares, né, por conta do trabalho dele, então ele desenvolveu esse computador para auxiliar nos cálculos que ele executava onde ele trabalhava, que era um órgão governamental dos Estados Unidos. Esse Colossus foi um computador utilizado em guerra, ele só foi divulgado, né, 30 anos depois, ele é de 44, mas só foi divulgado 30 anos depois. E eu tenho o ENIAC aqui, que foi uma encomenda do governo para realização de cálculos balísticos para a Segunda Guerra Mundial, que é esse aqui da imagem, né? Então ele ocupava 180 metros quadrados e pesava 30 toneladas, né? E todo esse tamanho, né, todo esse espaço que ele ocupava, todo esse peso, parte dele se dá ao uso dessa pecinha aqui que está do lado direito da tela, da válvula, tá? Então ele utilizava essa válvula para representar os dados e as instruções internamente, né, para conseguir fazer os cálculos, né? Como a gente pode ver aqui, o ano 1945, quando ele ficou pronto, a Segunda Guerra já havia acabado. E aí os pesquisadores tiveram que encontrar outras finalidades para o uso do computador. Como a gente pode observar, nos computadores que eu apresentei anteriormente, eu apresentei para vocês essa válvula, né? E essa válvula era utilizada para representar os dados e as instruções para o computador executar, né? E aí, quanto maior a quantidade de válvulas, maior poder de processamento esse computador teria, né? Porque ele conseguiria representar mais dados internamente e, consequentemente, fazer cálculos utilizando uma quantidade maior de dados, né? Só que o uso desse equipamento, dessa válvula, ele tinha alguns problemas, porque essa válvula ela esquentava demais, ocupava muito espaço e ela queimava com muita facilidade, porque passava energia elétrica aqui com uma certa voltagem, né, para representar os dados, e como ela esquentava muito, isso aí fazia com que várias dessas válvulas
elas se queimavam com facilidade, né? E aí uma mudança significativa, né, para a evolução dos computadores foi a descoberta, na verdade, o desenvolvimento do transistor para substituir essa válvula, né? E aí a gente pode olhar aqui pela imagem a diferença do tamanho, né? E isso levando em conta que esse transistor aqui é um tamanho gigantesco para o que a gente tem hoje, né? Muito gigante mesmo. E aí, posteriormente, eles pegaram um conjunto desses transistores, né? Pegaram vários desses transistores e concentraram em uma única plaquinha de silício, né? E aí surgiu o chip de processamento, tá? Então, o transistor, como qualidade, né? Ele tem menor tamanho e ele dissipa menos calor do que a válvula, né? E ele surgiu por volta de 1950. E aí, em 1957, eu tenho aqui um outro computador comercial que ele é totalmente transistorizado, né, feito pela IBM. Isso significa que ele não utilizava mais as válvulas que a gente apresentou aqui, né, que era utilizada no ENIAC e nos outros computadores que eu mostrei para vocês anteriormente, né. Bom, pessoal, por volta de 1950, os computadores transistorizados, como esse aqui, desse exemplo, eles utilizavam esses transistores de forma isolada, né, que também eram conhecidos como componentes discretos, tá? Só que a quantidade de transistores que eram necessários em um computador era muito grande, né? Então aqui, num computador de segunda geração, a gente tinha cerca de 10 mil transistores, né? E posteriormente esse número foi crescendo mais ainda, ó, centenas de milhares de vezes, né? Porque com a evolução a ideia era se fazer cada vez máquinas mais poderosas, né, com maior poder de processamento. E aí em 1958 foi inventado o circuito integrado, que era uma plaquinha, né, de silício, e nessa placa de silício eles colocavam uma quantidade muito grande de transistores, né? E aí é como se fosse um microchip, que tem vários desses transistores, né, para concentrar esses serviços em uma única só peça, né? E aí na década de 70 surgiram os primeiros microprocessadores, que também contêm milhões e milhões de transistores dentro de um microprocessador moderno, né? Então é como se fosse uma evolução, né, do circuito integrado, só que para dar mais poder de processamento para os nossos computadores, nossos dispositivos. Bom, pessoal, quanto maior a quantidade de transistor dentro de um circuito integrado, dentro de um microprocessador, maior vai ser o poder de processamento dele, né? E para aumentar a potência, né, desses processadores, a indústria passou a diminuir o tamanho do transistor, que consequentemente caberiam mais transistores dentro dessas placas, né, dentro do microprocessador e dentro dos circuitos integrados, né? E aí, só para critério de curiosidade, eles diminuíram tanto o tamanho do transistor que dentro do chip A12 da Apple, que está na linha de iPhone X, ele tem 6,9 bilhões de transistores, né? E dentro do chip A13, que é o chip que está embarcado nos celulares da linha 11, né? Ele tem 8,5 bilhões de transistores. E aqui está o chip para vocês terem noção do tamanho do chip e da quantidade de transistores que ele carrega. Para falar um pouco da organização dos computadores, é interessante a gente destacar o modelo de arquitetura que foi proposto por von Neumann. Von Neumann era um matemático, né, e propôs que os componentes internos de um computador fossem organizados de forma diferente para facilitar a programação, para facilitar a modificação dos programas para que um computador pudesse executar mais tarefas, né? Por que ele propôs isso? Se eu pegar modelos mais antigos, como o ENIAC, a forma de se programar era muito complexa, né? A gente pode ver que ele tem vários cabos, né? E você precisaria modificar a posição desses cabos para realizar um processamento conforme o que você queria que ele realizasse, né? E aí o modelo proposto por von Neumann definia que o programa ele deveria ficar armazenado no mesmo espaço de memória que os dados do computador, né? O que não acontecia antes disso, né? Porque o programa ele ficava armazenado em uma mídia externa, digamos assim, e quando você iria usar o computador, você tinha que inserir esse programa no computador para que ele carregasse esses dados e só depois desse procedimento que ele conseguia realizar o processamento daquelas tarefas, né?
E aí, von Neumann propôs que, se o programa ficasse armazenado de forma adequada, né, de forma mais compatível com o computador, ele teria uma maior facilidade em fazer modificações nesse programa e também o funcionamento do programa aconteceria de forma mais eficiente, né? E aí ele propôs esse modelo de arquitetura, né? Aqui nessa linha pontilhada eu tenho a CPU, Unidade Central de Processamento. A gente pode imaginar que isso aqui é o processador do computador, tá? E aí, para se comunicar com o processador, a gente precisa de uma memória principal. Essa memória principal, o que ele propôs é que todos os dados que o CPU fosse utilizar ficassem disponíveis nessa memória principal, né? E aí a gente tem os outros equipamentos de entrada e saída, que são os equipamentos que a gente utiliza, né, para fornecer as informações para o computador, e também são esses equipamentos de entrada e saída que são utilizados para que o computador forneça a saída do processamento. E aqui ainda a gente pode perceber que a CPU ela está dividida em outros blocos, né, e cada um desses blocos tem a sua responsabilidade, né? Então a gente tem aqui a unidade lógica aritmética, que é responsável, como o próprio nome já sugere aqui, pela realização dos cálculos aritméticos e lógicos, né? Ou seja, o processamento propriamente dito, né? E aí, como são vários processos que essa unidade lógica aritmética precisa executar, é preciso de uma unidade de controle para auxiliar na execução desses processos, né? Então, ele vai executar muita coisa diferente, então é preciso de alguém para ajudar a controlar, né? Para manter uma certa organização em como a unidade lógica aritmética vai executar essa fila de processos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os sistemas numéricos, só para compreender como que as informações são representadas dentro do computador, né, eletronicamente. Então, existe o sistema numérico decimal, base 10, que é o sistema que a gente utiliza, que nós, seres humanos, utilizamos para representar valores, né? Então, a gente representa, por exemplo, aí nossa idade, nosso peso, nossa altura, tudo através desses valores de base 10, né, do sistema numérico decimal. Só que o sistema numérico decimal ele tem 10 algarismos diferentes, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, quando o número ultrapassa o 9, do 10 em diante, a gente precisa combinar diferentes algarismos para representar aquele valor. Isso funciona muito bem no nosso mundo real, mas no mundo virtual, ou seja, eletronicamente para representar as informações, fica muito difícil porque a gente tem muitas opções de algarismos para que o computador represente, né? Então, o mais adequado foi o sistema numérico binário, de base 2, onde qualquer um desses algarismos, qualquer um desses valores, podem ser representados apenas pelos bits 0 e 1. Por isso que é sistema base 2, binário, porque eu só tenho duas opções de representação numérica, só o 0 e o 1. Sistema base 10, eu tenho 10 valores diferentes, 10 algarismos diferentes para representar qualquer valor. De 0 ao 9 eu tenho 10 algarismos, né? E no base 2 eu tenho apenas o 0 e o 1. Então, para que um computador represente um número, é muito mais fácil, eletronicamente falando, que ele utilize o sistema binário, porque, por exemplo, ele pode representar o bit 1 se tiver corrente elétrica em um transistor, ou ele pode representar o bit 0 se não tiver corrente elétrica naquele transistor. Bom, pessoal, e aí a gente precisa entender como é que a gente faz essas conversões de bases, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai converter um número que está na base 10, então 45 aqui, né? Só de visualizar eu já sei que ele está na base 10, e eu vou converter ele para o binário, ou seja, eu quero descobrir qual é o número binário que representa o 45 decimal. Então a gente vai dividir sempre por 2, só que essa divisão ela não vai acontecer por completo, né? Eu vou dividir só a parte inteira do número, né? E eu vou anotar o resto aqui como a gente faz numa divisão tradicional. Então aqui 45 dividido por 2 daria 22,5. Só que como a gente não vai acrescentar a vírgula aqui, eu vou dividir só a parte inteira, eu mantenho só o 22. 22 vezes 2, 44, então vai sobrar 1. Esse 1 eu coloco aqui como o resto da minha divisão. Tá? Repare que ele está até em outra cor, porque é a partir daqui que vai formar o meu binário.
22 eu divido por 2, eu divido por 2, que vai dar 11, e resto 0, né? Porque 11 vezes 2, 22. O 11 eu divido novamente por 2, que vai dar 5, daria 5,5, só que eu só vou colocar a parte inteira, né? Não vou colocar a vírgula aqui. 5 vezes 2, 10, resto 1, então eu anoto esse 1 aqui no resto da minha divisão. 5 por 2 a mesma coisa, daria 2,5, só que só vou trabalhar com a parte inteira. 2 vezes 2, 4, resto 1. O 2 eu divido por 2, que vai dar 1. 1 vezes 2, 2, então vai me ter resto 0, tá? E aí muita gente erra aqui, ó, quando chega no 1, ela para e acha que o resultado já está pronto, né? Só que na verdade eu tenho que pegar esse 1 e tentar dividir por 2. 1 eu tento dividir por 2, vai dar 0, né? Porque eu não consigo, já que eu estou trabalhando só com a parte inteira. E aí, esse 1 que eu tentei dividir, ele vai ser o meu resto, né? Já que eu não consegui dividir, esse 1 ele sobra aqui como resto. E aí, para escrever o número binário, eu preciso pegar do último resto que eu encontrei até o primeiro, né? Então, esse bit aqui ele vai ter maior significância, né? Porque ele vai vir primeiro aqui na minha escrita. E aí, depois, quando a gente aprender a converter, fazer a conversão inversa, a gente vai ver que esse aqui tem maior peso quando eu vou transformar o número de base 2 para base 10. Então, aqui o resultado seria 1, 0, 1, 1, 0, 1, igual está aqui no meu cálculo. Explicando mais um exemplo aqui da conversão de base 10 para base binária, eu tenho o número 25, que está na base 10, eu vou tentar dividir por 2. Vai ser 12, né? Só que seria 12,5, então como eu estou pegando só a porção inteira, então fica o 12. 12 vezes 2, 24, resto 1. O 12 eu tento dividir por 2, que dá 6, é uma divisão exata, então eu resto 0. 6 eu divido por 2, que dá 3, também é uma outra divisão exata, então o meu resto é 0. 3 eu tento dividir por 2, que dá 1, daria 1,5, mas como eu só trabalho sempre com a parte inteira, o meu resultado aqui é 1. 1 vezes 2, 2, então eu tenho o resto 1, né, para chegar no 3. Esse 1 eu tento dividir novamente por 2, o resultado vai ser 0, e esse resto 1 eu tenho que colocar ele aqui porque ele faz parte do meu número binário. Se eu esquecer desse último bit aqui, a minha conta vai estar toda errada, meu resultado vai estar errado, né? E aí, como aquela sequência, né, é uma sequência inversa, como eu expliquei no exemplo anterior, esse último resto, né, o último bit que a gente encontrou, ele vai ser o primeiro do nosso número, né? E o penúltimo vai ser o segundo e assim por diante, até que o primeiro seja o último, né? Então você pode usar essa lógica aqui, né, de fazer essa setinha aqui, pegando o último número encontrado, o último resto, o último bit encontrado, colocar primeiro, né, na sua resposta, ou você pode seguir essa lógica aqui. Eu, particularmente, prefiro esse modelo aqui porque eu acho menos complexo, eu acho mais fácil. E aí, só para finalizar, aqui eu tenho a conversão do número decimal para binário, e aqui a gente tem o número 45, como a gente entende, né? Normalmente, como a gente utiliza no nosso dia a dia, que é a base 10, a base decimal. E aqui eu tenho o número binário que corresponde a esse 45. Então o computador só consegue entender o número 45 se ele chegar lá no processador nesse formato 10, 11, 01. Aí ele entende que isso aqui é um 45. Mesma coisa o 25. A gente entende o 25 dessa forma aqui, ó, o 2 e o 5. E o computador só vai entender o número 25 se ele tiver escrito nessa base 2, na base binária, né? 11001. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o cálculo de forma inversa. Eu vou pegar um número binário e vou transformar, vou fazer a conversão para o número decimal, né? Então aqui eu tenho o número binário, ele está sendo representado aqui na base 2. Esse númerozinho 2 aqui está representando a base, né? E esse número 10 está representando a base aqui do meu número 35, significa que ele está na base decimal. Pode parecer óbvio, mas se eu tiver o número 100, sem a identificação da base, eu não vou saber se aquele 100 é o 100 que a gente conhece do decimal ou se aquele 100 é um número binário que representa o número 4 na verdade, né? E aí para fazer essa conversão é simples, eu vou pegar cada um desses bits, né? Cada dígito desse aqui é um bit. Eu vou pegar cada um desses bits e eu vou identificar
que cada um desses bits tem um peso, né? Um peso correspondente. Quem tem maior peso vai ser sempre o primeiro bit da minha sequência. E o último bit ele vai ter um menor peso, por isso que ele é o bit de menor significância. E o primeiro bit, como ele tem um maior peso, ele é o bit de maior significância. Mas como eu encontro esses pesos, né? A gente pode dizer o seguinte, que esses pesos são definidos, né? E aí você pode já anotar aí que o peso do bit de menor significância, ou seja, o meu último bit, o bit que está mais à direita, ele vai ter o peso 2 elevado a zero. Então, o meu último bit da sequência binária tem peso 2 elevado a zero. Caminhando para a esquerda, eu vou aumentando essa potência, né? Então, se esse aqui é 2 elevado a zero, o próximo vai ser 2 elevado a 1, tá? Mais uma vez para a esquerda, 2 elevado ao quadrado. Mais uma vez para a esquerda, 2 elevado ao cubo. Mais uma vez para a esquerda, 2 elevado a 4. E mais uma vez para a esquerda, 2 elevado a 5, tá? Então, eu tenho 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado ao cubo, 2 elevado a quarta e 2 elevado a quinta. Esses valores são fixos, você pode memorizar, tá? E aí, o que acontece? Quem tem bit 1, eu vou somar essa potência. E quem tem bit 0, eu vou ignorar o valor dessa potência, tá? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1. Aqui eu ignoro, né, o quadrado ao cubo e a quarta, e somo o 2 elevado à quinta, que vai ser exatamente o que essa continha está mostrando aqui embaixo, né? E aí, resolvendo, né, essas potências com essas multiplicações com a soma, eu vou ter o número convertido já da minha base binária para a minha base decimal, tá? E aí, outra forma da gente fazer isso de forma mais rápida, como a gente sabe que essas potências são definições, né, isso aí não vai mudar, para qualquer número binário que você colocar, essa regra vai ser a mesma. Então, sempre o último bit vai ter peso 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim por diante. A gente pode meio que já memorizar esses valores, né? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 0, que é 1, e aqui 2 elevado a 1, que é 2, e aí eu vou aumentando, né? Se eu resolver essa potência, 2 elevado a 0 é 1, né? E 2 elevado a 1 é 2. Então, aqui de 1 para 2 ele dobrou, né? Esse terceiro aqui, que é 2 ao quadrado, é 4. Então, eu tenho 1, 2 e 4. Então, ele vai sempre dobrando. Eu começo aqui do 1, 2, 4, 8, 16, 32. E aí, quem for bit 0 eu corto, e quem for bit 1 eu somo. Então, aqui vai ficar 1, 2, mais 32. Né? Eu vou ignorar aqui o 4, o 8 e o 16. E aí, o resultado da soma vai ser exatamente a mesma.